Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Excelente dia, Luan. Ele mudou hoje, eu fiquei até esperando aqui o que ele ia falar. Bom dia, Luan. Feliz, né, bom dia. Tá feliz, né? Claro, e a família feliz. Segundou aí, né? Segundou. E como é que tá o Joaquim? Tá bem, cara. Tá bem? Agora cedinho ali eu fui trocar ele, daí ele começou a querer se comunicar, assim, né? Mas claro, só... Será que ele tá te ouvindo? Tem um nome pra esse, mas eu esqueci. Ele não tá ouvindo, mas eu falei que eu ia mandar um beijo pra ele, então um beijo, filho. O pai tá aqui trabalhando e logo você vai conseguir entender, então, as minhas mensagens aqui no rádio também. Com a fala do Vini agora já deu pra entender. Joaquim é o filho do Vinícius e ele tá feliz por isso, né? Pô, menininho, coisa mais querida, coisa mais lindinha, uma família bem legal mesmo, uma construção, né? Uma construção de verdade muito legal, Vini. Parabéns. Obrigado. E começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo, aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 89.9 FM Lages, todas as segundas-feiras das 8h30 às 9h30 da manhã, em horário excepcional aí em função do horário eleitoral. E você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que a gente vê no Pulso hoje, Vinícius? A gente traz os nossos destaques aonde empresas podem limitar a idade aí por vaga por vaga de emprego. Podem, né? Ou não? O pessoal pode ou não pode, não né? Sei, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também. Temos também um outro destaque, que é um estudo que aponta que o brasileiro reserva menos dinheiro para pagar dívidas, de acordo com uma pesquisa realizada. Como sempre, as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento, e o nosso tema de hoje com o nosso convidado que está conectado conosco aí de forma remota. É isso aí, no mundo dos negócios a gente fala cada vez mais em empatia, em responsabilidade social, em inclusão, e claro, a gente precisa entender melhor o que isso realmente significa para que não seja também um discurso vazio aí das empresas, das pessoas, né? E um grande grupo de pessoas segue na luta pela evolução da nossa sociedade. Um deles, sem dúvida, é o convidado de hoje para falar conosco sobre um tema super importante, sobre o afroempreendedorismo. A gente recebe hoje no programa o Marcos Casais. Ele é engenheiro civil, empresário na área de tecnologias residenciais e um jovem empreendedor super atuante aí em vários movimentos, inclusive nos movimentos empresariais. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, tudo certinho. Tudo legal. Você fala da onde, Marcos? Eu falo de Salvador, Bahia. Falo da terrinha. Da terra muito linda. Estive aí em Salvador e realmente a nossa história do Brasil, nossa, construções, enfim, você sabe, arte, gastronomia, tem muita coisa que passa por aí. Uma terra muito bonita, muito abençoada, sem dúvida com uma energia muito diferente, muito legal. Marcos, é muito legal ter você conosco. Obrigado por aceitar o convite e a gente quer saber um pouquinho de ti, né? Fala, Marcos, bom dia, cara. Vinícius aqui, tudo bem? Bom dia, Beleza. Bom dia, Vinícius, bom dia também a todos os ouvintes da rádio. É um prazer aí, desde já, agradecendo aí o convite. Bacana, Marcos. Vamos aí bater esse papo. Prazer é nosso em ter você conosco aqui. Marcos, a gente falou um pouquinho sobre o ramo de atuação, né? O setor que você atua e também sobre algumas frentes, né? Que você lidera dentro de um movimento de jovens aí no meio empresarial, mas fala um pouquinho pra gente, né? Sobre esses movimentos, né? O que você tem feito hoje, especialmente também sobre, né, o movimento de afroempreendedores, até pra galera também já ir te conhecendo mais aqui na rádio também. Pronto, beleza, então vamos lá. No campo empresarial, eu tenho essa principal empresa, que é uma empresa que faz automação para casa, né, casa inteligente. E aí daqui a 5 dias, no dia 17, eu faço 17 anos de atuação. Olha que legal, bacana. PJ. E a gente tem um histórico bem importante. Eu também tenho uma startup no ramo de turismo, onde eu conecto turistas a guias de turismo. Então, um processo aí de uberização, na contratação de guias. E tem uma outra empresa também no ramo de geração através de energia solar. Então, são meus 3 principais negócios. E dentro do associativismo jovem empresarial, eu também acabo tendo
uma atuação importante. Então, faço parte também da CONAGE, né, que é a Federação Nacional do Jovem Empresário, a qual o Malek também é bastante envolvido aí com a nossa confederação, conselheiro, bastante atuante. E aqui na Bahia, atualmente estou como presidente do Fórum de Jovens Líderes Empresariais. Legal. Então, institucionalmente, e eu acabo tendo uma ação para fora do país também, a Singularity University, que é uma universidade de inovação sediada no campus de inovação da NASA, né? Então é uma universidade que estuda futurismo. Ela tem 50 embaixadores no mundo e eu sou um dos embaixadores. Então acabo tendo uma atuação também internacional representativa no Brasil, no campo empresarial e também no campo da inovação. Muito legal, Marcos. É bacana saber desse teu envolvimento e a gente, enfim, acabou se conhecendo aí no associativismo, que é justamente nesse ambiente, né, empresarial, de jovens empresários, e é muito legal ver, né, a tua história. Eu até fiquei surpreso, 17 anos de empresa aí. Você começou muito cedo, então eu sei que você é um cara bem jovem. Eu comecei cedo, assim, porque eu não aparento, né? Como a gente brinca aqui, a água da Bahia ela é diferente. Então eu acabo não aparentando a idade que eu tenho de fato. Eu tenho 41 anos e abri a empresa aí com 23 anos. Muito legal, muito legal. Parabéns por essa iniciativa. Legal. Beleza. Entrando no nosso bate-papo, Marcos, a gente quer entender um pouco mais também e construir essa ideia juntos aqui no programa, entender um pouco da tua atuação dentro desse movimento jovem. Eu tive a oportunidade de, em um certo momento, ver que você falava muito sobre o afroempreendedor. Você falava justamente sobre desafios, sobre oportunidades, mas também sobre números, informações muito relevantes, né, para todos nós. E aí, a gente queria iniciar o programa te perguntando assim, né, dentro desse movimento de empreendedores, você representa, né, e participa muito fortemente dessa parte de afroempreendedores. Qual que é o grande objetivo desse movimento? Acho que o movimento do afroempreendedorismo, ele é importante para se cunhar de fato a importância do que a população negra ela produz, né, enquanto contribuinte, né, tanto como empregado, empreendedor, certo? Tá? Porque é um mercado que é um consumidor, uhum. E não consome pouco, tanto o empreendedor. Porque quando nós vamos olhar os números, esses números são números importantes. Porém, quando nós vamos ver as representações empresariais em todas as esferas, política, nós vemos uma baixa presença de pessoas negras. Uhum. Então, a gente acaba entendendo, e é muito lógico isso, que o Brasil ele está perdendo muito. Por que a contribuição dessas pessoas é uma contribuição mínima? Por que essas pessoas não estão sendo representadas? Por que essas pessoas não são CEOs? Por que essas pessoas elas têm uma baixíssima representatividade em cargos de liderança? Uhum. Então, quando a gente traz essa reflexão, então é importante que o afroempreendedorismo, o empreendedorismo gerado pela população negra, ele seja visto como, inclusive, uma das ações de uma grande revolução econômica de nossa nação. Perfeito. Ô Marcos, eu não tenho o número aqui comigo, mas qual é a porcentagem hoje da população negra no nosso país? Tu tem essa informação? Não, tenho sim. A população negra no nosso país é de 54%. 54%, então mais da metade. E aí, quando você fala da relevância disso dentro das empresas, seja como um intraempreendedor ou como um empreendedor, como um dono de negócio, realmente é algo que chama bastante atenção e acho que muita gente desconhece. E aí, vamos falar um pouquinho dos números. Você tem algum número em relação a, por exemplo, donos de empresas? Um número de negros que são donos de empresas? Isso, nós temos esse número. Na realidade, tem uma coisa que é curiosa, tá?
os donos de empresa no Brasil, a maioria deles são negros. Olha só. E o que parece? E são 51%. 51% das empresas no Brasil são de pessoas negras. Olha só. Existe uma representatividade numérica, porém, quando nós vamos para o rendimento mensal, e aí é que a gente consegue notar a disparidade. Então, segundo o PNAD, as pessoas negras empreendendo, elas têm um rendimento mensal de R$ 1.370, e uma pessoa branca empreendendo tem um rendimento mensal de R$ 2.745. Certo. Então nós estamos falando aí algo aí em torno de R$ 1.400 a menos. É uma diferença muito grande. O que você atribui isso, Marcos? Onde você acha que está o cerne dessa questão? Por que isso acontece? É importante a gente entender um termo que hoje as pessoas às vezes estão começando a falar, mas não entendem com certa profundidade, que é o racismo institucional / estrutural. Tá? Então, quando nós vamos entender o que de fato o racismo, nós voltamos um pouquinho e começamos a ter um entendimento mais global aí do problema. Infelizmente, a gente tem uma problemática que ela não é pequena, né, no nosso país, e para eu poder te responder isso, a gente vai precisar voltar aqui numa questão histórica. Tá? Certo, vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos o Brasil, se nós pegássemos o Brasil e colocasse ali a quantidade de tempos em dias, né? Traçar uma linha do tempo, né? Linha do tempo. A cada 100 dias, né, do que se viveu enquanto o Brasil descoberto após 1500, 70 dias foram no período da escravidão. Então a gente tem uma herança escravagista que ela não é pequena, e ela não é pequena em linha de tempo, inclusive. Certo. Perdurou então, 70% do nosso Brasil do nosso Brasil descoberto. Perfeito. Do nosso Brasil descoberto. E tem um detalhe: o Brasil, ele foi o último país a abolir a escravidão, em 1888. Muito recente, né? Então, e é muito recente. Nós estamos falando de duas, no máximo 3 gerações. Sabe o que eu acho interessante dessa tua fala, Marcos? Que começa a trazer pra gente assim uma percepção que talvez muitas pessoas estão ouvindo e estão dizendo assim, não, mas eu não sou racista, mas é que quando você fala de algo estrutural e de algo que vem da própria história e de algo muito recente, a gente começa a entender também as consequências daquilo que aconteceu, são consequências de um passado. Talvez muitas pessoas hoje nem percebam, né, aonde está o racismo, aonde está o preconceito ou a discriminação, justamente por essa questão mais estrutural, por isso vir da nossa história, por vir de uma cultura que perdurou aí, como você falou, 70% da história do nosso Brasil, né, uma cultura que foi de opressão, uma cultura que foi de desafios muito grandes para o povo negro, né? E aí, claro que é super importante você nos trazer essa informação, né? E você vive isso. Eu acredito que a Bahia seja um dos estados que tem a maior população negra do Brasil, me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que aí vocês também estão conseguindo ser a vanguarda de muitas discussões, e eu gosto muito da forma como você consegue trazer o assunto para nós aqui, justamente porque vocês estão vivendo isso, vivendo essa mudança e construindo essa mudança. E aí eu tenho que te perguntar assim, o que a sociedade está perdendo hoje em termos de racismo e discriminação? O que a gente perde hoje na economia, no trabalho, enfim, qual que é a tua visão sobre isso? Eu vou fazer alguns recortes voltando um pouquinho no passado e depois trazendo aqui para a nossa atualidade, tá? Hoje nós temos uma população carcerária de uma grande maioria negra, quase 80%. Tá? A população carcerária do Brasil, a gente está falando aí em torno
de 700 mil pessoas. Tá? Então, 80% a gente está falando de pessoas negras. Tá? Então, quando a gente vai fazer esse recorte, a gente está deixando uma massa, existe uma massa que deixa de produzir e deixa de consumir. Tá? Uhum. Então, fazendo esse recorte. Mas por que isso aconteceu? Quando nós tivemos a Lei Áurea, né, que veio com a abolição, que foi em 1888, não existiu no nosso país um alinhamento de compensação das pessoas que foram exploradas por quase 400 anos, né? 380 anos. Não existiu isso, tá? Junto com isso, né, quando se entendeu que a mão de obra escravagista não seria mais a mão de obra principal aí pro país, e é um país aqui de base agrícola, o que aconteceu com as pessoas negras, tá? As pessoas negras, muito diferente das pessoas que vieram, por exemplo, imigradas da Europa, que são comunidades muito fortes aí no sul do país, e que a gente sabe que também que vieram em condições horríveis, né, de pobreza, sim, mas com uma possibilidade de oportunidade. Uhum. Então, chegando aqui, tiveram oportunidade, ganharam terras, tá? Certo tipo de financiamento, grão para poder plantar. Verdade. Então, foram pessoas que vieram com uma dificuldade muito grande, porém com uma possibilidade de realmente fazer uma nova vida, né, no novo continente. Existiu algum tipo de planejamento, né, Marcos, para esses imigrantes, né? Existia um tipo de planejamento, mas também existia um tipo de planejamento para pessoas negras. Uhum. Né? E foi o pior possível. Porque não existiu compensação, tá? E o que começou a acontecer, algumas leis, e aí quando a gente vai entender o racismo estrutural ele também ele está muito apoiado na questão jurídica, tá? Então eu não vou aprofundar muito aqui na questão jurídica, nosso papo vai muito mais para a economia, mas é importante a gente começar a entender esses aspectos. Uhum. Se a gente não entende esses aspectos lá de trás, mais cá para frente a coisa fica meio turva. Em 1890 foi baixado um decreto, que foi o decreto 847, que era um decreto dos vadios e capoeira. Tá? O que era isso? Tá? E por que isso tem a ver com a questão da população carcerária? Basicamente se você, no Brasil, né, na República, se você é negro e se você está andando na rua e se você não consegue dizer de onde você vem ou para onde você vai, você automaticamente era preso. Então a história do encarceramento da população negra após a abolição, ela passou a ser institucionalizada. Então não era, e tem um detalhe, não eram só as pessoas que estavam ali andando na rua, né? Assim, os capoeiras também. Quem praticava capoeira também era preso, porque era visto também como uma ameaça. Basicamente, então, por exemplo, Marcos, a gente tem uma situação assim, em que, bom, aboliu a escravatura, então, né, libertou os escravos, e aí a gente, ao invés de alguma forma acolher ou dar oportunidade, qualquer oportunidade que fosse, pelo contrário, né, criou uma situação em que ainda eram presos por qualquer motivo, basicamente, né? Porque pelo simples fato de não ter essa orientação, como você falou ali, a pessoa ser presa, e isso colocou, sem dúvida, de forma injusta, uma população muito grande aí atrás das grades. Mas nós vamos ter que fazer um break aqui, por conta dos nossos horários aqui, Marcos, e a gente já volta, vamos ficar nessa linha do tempo aí, depois do break a gente retoma da onde a gente parou. Já voltamos com...
Estamos de volta com a coluna Pulso Empreendedor, que tem um oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre afroempreendedorismo e a real situação das pessoas negras no mundo dos negócios, em aspectos sociais e coisas que a gente deve fazer aí para criar ambientes verdadeiramente inclusivos. Conosco hoje o Marcos Casais, ele é engenheiro civil, empresário na área de tecnologias residenciais e um jovem empreendedor bem atuante aí nos movimentos empresariais. Antes a gente tem aí dica de tecnologia. É isso aí, né? A gente tá aqui conectado via internet, conversando com o Marcos, que tá diretamente lá de Salvador, né? A gente aqui no sul do Brasil, então muitos quilômetros, e a internet nos proporciona, né? Coisas como isso que tá acontecendo agora. Mas será mesmo que a internet é tudo igual, né? Será que é só uma conexão, só um cabo ali? Muitas empresas, elas ficaram aí oferecendo, né, pra gente somente velocidade e preço, como se fosse um leilão. E na verdade a internet não é só isso. A AT Plus acredita que vai muito além, né, do que você ter X mega por X reais. Com os pacotes corporativos da AT Plus, por exemplo, seu negócio conta com, claro, a melhor internet fibra ótica aí de Lages, mas também tem pacotes de e-mail que vão inclusos, solução de armazenamento em nuvem para você poder ter os seus dados aí online, né, poder trazer essa flexibilidade para o teu negócio, registro de domínio, construtor de sites. Então é uma solução completa que vai muito além, né, somente de um plano e um preço ali. Claro, além de todas as vantagens também que a AT Plus oferece aí, por realmente aí ter um plano de programa de excelência de suporte, né, onde os técnicos aí têm um tempo médio de atendimento de 15 segundos. Então, qual outra operadora você liga aí hoje e consegue em 15 segundos conversar com um ser humano de verdade? Então, chama a AT Plus aí no 49-3240-0800. Muito bom, tecnologia aí de verdade. Também tem dica de gestão. Ô Malik, eu tenho conversado aí com vários colegas, né, que tem empresa, e uma coisa que eu ouço aí com frequência é que, né, não tenho tempo para cuidar de todos os processos da minha empresa, né, muita coisa. Correria. Tá todo mundo sempre correndo, né, realmente, né, principalmente quando você começa, né, a chamada eu-presa, né, o eu-empreendedor aí, que é só você mesmo, é um momento aí que é muito importante, né, você dar atenção para os anseios do cliente, né, mas também é importante você saber, por exemplo, se a conciliação financeira e contábil está correta, né. Então, qual que é mais importante? Eu respondo, as duas coisas são importantes. E a BeMind está aqui justamente para isso, porque a BeMind tem soluções aí terceirizadas que vão ajudar, né, você a tomar as melhores decisões, tanto para os seus clientes quanto para a gestão interna da sua empresa. Isso porque a BeMind tem aí uma assessoria completa que faz contabilidade da sua empresa, rotinas financeiras, executa seus processos com pessoas, RH, e além de tudo tem um sistema de gestão ERP para controlar a sua empresa, deixar tudo aí às claras, fazer uma gestão bacana do seu negócio. Então, uma assessoria completa. Entre em contato com a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bemind.com.br. É muito em conta, né? Qualquer empresa, né? Um empreendedor individual que seja, ele tem condição plena de arcar com os custos aí de uma contabilidade, RH, gestão de pessoas, de ter todo esse sistema aí de uma forma muito econômica e aí organizar a sua empresa. E com quem é especialista, né? Não é qualquer assessoria, né? Voltamos pro bate-papo. Marcos está conosco direto de Salvador. Marcos, está nos ouvindo bem? Tranquilo aí? Sim, ouvindo bem. Beleza, voltamos da onde a gente parou então, Marcos. A gente estava falando de uma questão aí histórica, né? E do porquê a gente de fato está vivendo o que a gente vive hoje, né? As dificuldades e os desafios para toda uma população, né? Que historicamente aí sofreu algumas injustiças, né? E aí você estava falando um pouco sobre a questão das leis, né? E alguns aspectos também da história dos negros. Você quer continuar, por favor? Isso, vamos lá. Nós falamos sobre a lei dos vadios e capoeiras, que ela foi pós-abolição, mas um pouco antes da abolição, né, enquanto lei, outros problemas na questão jurídica também eram enfrentados, né? Então, voltando um pouquinho mais lá, 1839, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha uma lei que impedia que negros frequentassem escolas, mesmo se fosse alforriado. Mesmo que ele tivesse recebido a liberdade, ele não podia... A liberdade, ele não podia frequentar a escola. Tá? E isso acontecia também, o que acontecia em uma cidade iam para as outras cidades, né? Certo. Aí do Império. Uma outra lei, por exemplo, que ela nasce ali em Campinas, no interior de São Paulo, que era o seguinte: isso acaba indo pro restante do Brasil.
Então, se uma pessoa fosse negra, mesmo alforriada, ela não podia comprar terra. Não podia ter propriedade. Não podia comprar terra. Não podia ter propriedade. Não podia estudar, não podia ter propriedade. Não podia estudar, não podia ter propriedade. Só que enquanto estavam começando a chegar os imigrantes, eles, por força de lei, quem fosse escravizado, ou mesmo pós-escravizado, ou mesmo com a questão da abolição dele ali já resolvida, né? Também isso foi muito complexo, mas a gente não vai entrar nisso. Mas essas pessoas não podiam comprar terra, e a gente está falando de uma sociedade agrícola. Perfeito. Uhum. Perfeito. Naquele período da nossa história era uma sociedade de produção agrícola, né? O nosso império ali na época, as principais atividades, né, envolviam a produção, né? Exatamente. Então a gente vai começando a ver que existiu toda uma estrutura para dizimar de fato a população negra do nosso país. Uhum. Um pouco antes e pós. Perfeito. Tá? No Brasil não deu muito certo. Mas eu vou dar um exemplo de onde deu certo. Deu certo na Argentina. Na Argentina, no século XVII, 50% da população era negra, escravizada. Hoje só tem 5%. Olha só. Nossa, pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Então a Argentina, de fato, ela conseguiu fazer um péssimo trabalho, vamos dizer assim, né? Uhum. E realmente a população negra argentina, ela foi praticamente toda aqui dizimada. Então, com ações muito parecidas com essa. Quando a gente vai fazer um recorte, né, aqui para agora, e aí, assim, tinha uma população que não tinha acesso aos meios de capital, de produção de capital. Então foi uma população que ela acabou indo para as periferias mesmo. Ela foi ocupar os morros, ela foi ocupar as favelas, enfim. Enfim, então eu vou voltar aqui que você falou, vou deixar a sua pergunta. Não, eu ia te perguntar assim, ó, como essa comunidade toda está se reerguendo e como que está conseguindo, como que está conquistando esse espaço? Porque você fala, ó, 51% dos negros são donos de empresas. Isso é muito legal de ouvir esse número e de saber que apesar do desafio, né, conseguiram conquistar esse espaço. Mas eu fico me perguntando assim, o que essas barreiras, o que todos esses desafios ainda colocam e o que a sociedade também está perdendo atualmente com um racismo e uma discriminação que talvez, como eu disse, talvez passe despercebido, mas na tua fala está muito claro que é estrutural, que é uma coisa histórica, né? O que a sociedade está perdendo hoje, Marcos, em termos de economia, de trabalho, de inovação, com isso que ainda persiste? Olha só, se perde muito, né? Primeiro, aquela diferença de valor, tá? Enquanto de renda mensal do branco e do negro empreendendo, mas eu quero fazer um recorte aqui do mercado de trabalho de fato, o que é que se perde e onde é que se perde. Certo. Uma mulher negra hoje no país, ela tem um salário médio das que trabalham, né? Estou nem falando dos que não trabalham, estou falando dos que trabalham. Tem uma renda, segundo o Diese, de R$1.394. Tá? O homem branco, ele tem uma renda salarial, média salarial, de R$3.138. De uma maneira bem resumida, é bem diferente. De uma maneira bem resumida, durante uma vida inteira de trabalho, vamos dizer assim, de aproximadamente 40 anos, o homem branco, ele acumula mais de R$1 milhão do que a mulher negra. Uma diferença muito grande, né? É brutal. Ela é muito grande. E essa, assim, fazendo só uma conta muito simples, a gente está falando aí de uma disparidade de renda de aproximadamente 800 bilhões de reais. Esse é um dos custos do racismo hoje no nosso país. Uhum. Quando a gente faz uma relação com, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 12% da população dos Estados Unidos é negra.
A gente está falando aí em torno de 40 milhões de pessoas. O Banco Citi, ele fez um levantamento nos últimos, essa foi uma pesquisa de uns 2 anos atrás, e ele pegou os 10 últimos anos anteriores, né? Então pegou de 2010 a 2020. Nos Estados Unidos, com a população de 40 milhões de pessoas negras, o custo do racismo lá em torno de 30 trilhões. Nossa Senhora. 30 trilhões. E a gente está falando lá 40 milhões de pessoas negras, e aqui a gente está falando de 110 milhões de pessoas negras. Imagina o impacto que isso tem na nossa sociedade em termos, né, de resultado para um país do futuro, como se diz, né? O Brasil é o país do futuro, né? Mas tem toda uma economia, tem todo um grupo de pessoas que ainda tem desafios muito grandes aí, né, dentro da nossa população, que é a maioria da nossa população, pelo que você falou, que você trouxe de números ali. Então, sem dúvida, a gente também pode esperar o quê, né, Marcos, de um país que não está olhando isso com a devida atenção? Ou você acha que existem algumas iniciativas que são significativas? Como que você enxerga essa questão econômica e o olhar também para toda essa comunidade negra como um grupo de pessoas inovadoras, que gera economia, que consome? Como que você percebe isso? Tem algumas ações, mas diante do problema são ações ainda de baixo impacto, né? Eu digo até que incipiente. Porém, nós precisamos começar a conversar de fato sobre isso, né? Nós precisamos começar a entender que o racismo, que a escravidão de fato ela existiu, que a gente tem impactos sociais e econômicos brutais na nossa sociedade. E como uma coisa que não apareceu aqui, como estudante de economia, né, e como também pesquisador dessa área, com muita tranquilidade, o Brasil ele não vai ser o país do futuro enquanto ele coloca mais do que metade da sua população à margem, né, do acesso e de produção econômica digna. A gente não vai ser um país do futuro com mais da metade da população dos canteiros. Sem dúvida. No campo. Sem dúvida. Não vai. Não vai, assim, não vai. E a gente precisa passar, assim, começar a reconhecer isso enquanto cidadãos mesmo, sabe? Quando eu faço um contraponto, por exemplo, eu tenho uma tendência judaica separada. E quando vai se falar de, por exemplo, jovens, alemães vão falar sobre a questão do Holocausto, tem uma vergonha, tem um museu do Holocausto, né? A gente precisa falar sobre isso para que não aconteça novamente. Infelizmente não é uma coisa que acontece no Brasil quando nós falamos do próprio racismo e da escravidão. Então uma boa parte das pessoas vão até no contraponto. Algumas até dizem que foi muito bom, né, você ir para a África, tirar 12 milhões de pessoas, tá? Num tráfico transatlântico. E que, assim, se você pega, por exemplo, o livro do Laurentino Gomes, né, Escravidão, uma trilogia dele, a gente está falando aí de quase 2 milhões de pessoas, né, durante a travessia do Atlântico, foram jogados no mar porque morreram, porque eram extremamente revoltosos, né? E eles eram jogados no mar. E, inclusive, o Laurentino ele narra no livro dele que os cardumes de tubarões, por exemplo, eles mudaram as características dele porque eles iam seguindo os navios tubeiros. Só que a gente não, assim, o brasileiro ele ainda não leva esse assunto numa seriedade que deveria levar enquanto projeto de nação, enquanto projeto econômico. Então, assim, a juventude, principalmente a juventude do Brasil, principalmente nós, a juventude econômica, empresarial, nós precisamos começar a entender de fato essa problemática, porque é uma problemática muito séria e de consequências devastadoras socialmente para a nossa economia também. Então, assim, quando nós estamos aqui falando sobre a questão do racismo, talvez você não entenda,
talvez quem está aí, o telespectador, não seja muito, não tenha muito entendimento sobre, mas hoje a gente tem muita literatura. Hoje, principalmente o jovem empresário, né? Tem literatura hoje. O que eu acho importante. Você vai entender de mais profundidade essa problemática. Perfeito, Marcos. Por isso a gente quis te trazer aqui também em programa, por ser um especialista no assunto, ter a propriedade de falar sobre isso, né? De vivenciar ao lado de tantas pessoas aí uma luta que é importante. E a gente aqui no Pulso quis justamente isso, porque aqui no sul do país a gente tem um desafio enorme de falar sobre o tema, né? Como você mesmo falou, uma resistência, até um contraponto. Muita gente leva pro lado do mimimi e diz que não, né? Como você falou ali, não foi nada tão grave assim, e justamente pela ignorância, no sentido de não conhecer a real história, né? E é claro que é muito mais cômodo a gente não olhar a história. A gente fala que é assim no mundo empresarial, é assim na família, né? Não olhar a dor é mais cômodo, né? A gente prefere viver dentro da nossa bolha, nossa realidade. Perfeito. E eu acho super importante quando você fala que a gente precisa olhar para isso, né? No sentido de construir uma nação decente, né? De construir de fato um futuro para o nosso país e olhar a nossa sociedade como um todo, né? A gente está muito dentro das bolhas ainda, e a ideia do Pulso hoje é talvez ampliar o entendimento sobre o assunto para que a gente comece a ver dentro da nossa empresa, dentro das nossas atitudes, até porque a gente traz, a XP Investimentos abriu lá um curso para assessores exclusivamente para pessoas negras, e tem gente que às vezes não entende isso, não entende o porquê de uma ação. Às vezes até acaba criticando, porque mimimi, não sei o que, e cara, e aí quando a gente ouve o Marcos, eu tô mais quieto hoje no programa, porque realmente, cara, a visão que o Marcos traz pra gente é que é algo realmente que não é qualquer lugar que a gente vai ouvir isso, né? A gente costuma, às vezes, se afastar do assunto, né, Mário? Que aí a gente se afasta no sentido de até ter um pouco de receio de falar sobre o assunto, porque realmente é algo que as pessoas, né, a nossa sociedade, ela tenta de alguma forma minimizar, né? Eu acho que essa é a palavra. As pessoas minimiza o problema, minimiza o problema, tenta ignorar, como você falou, e aí eu acho que quando o Marcos vem aqui, né, e fala os números, traz pra gente a história, a vivência, a experiência, eu acho que isso muda totalmente. Eu tenho certeza que eu mesmo vou sair desse Pulso hoje aqui, já com uma visão totalmente diferente do que eu tinha sobre o assunto, e que bom, né? Acho que bom que a gente tá podendo debater sobre o assunto, trazer a mesa aqui, para que várias pessoas possam ouvir também. Muito legal. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o terceiro bloco. Eu quero que você prepare aí, por favor, Marcos, uns números aí, como a gente falou ali, de economia, de inovação também. Vamos falar um pouquinho sobre alguns comportamentos que acabam fortalecendo o racismo também, e sobre ações que as pessoas podem realizar. Vamos falar da parte positiva. Beleza, temos um problemão aí. Como é que nós podemos ajudar a resolver esse problema? A gente já volta. Estamos de volta com o Pulso Empreendedor, no oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso, seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre afroempreendedorismo, a real situação de pessoas negras no mundo dos negócios, em aspectos sociais, e como a gente pode agir aí para criar ambientes verdadeiramente inclusivos. Conosco hoje o Marcos Casais, ele é engenheiro civil, empresário na área de tecnologias residenciais e um jovem empreendedor bastante atuante nos movimentos empresariais. Antes a gente tem destaque do Pulso. Os brasileiros reservaram menos dinheiro para pagar as dívidas entre maio e julho de 2022. Uma maneira bonita de dizer, deu mais calote. Aponta a pesquisa aí da plataforma Pascoaloto. O valor médio recebido de contas atrasadas caiu 11,7% em todo o país na comparação entre fevereiro e abril deste mesmo ano. O economista responsável pelo estudo diz que as famílias priorizaram melhorar a cesta de produtos que levam para casa em vez de focar na inadimplência. No ambiente de inflação elevada, muitas famílias, especialmente das classes média e média baixa, também substituem aí idas ao cinema, restaurantes e cursos para cobrir as compras aí no mercado. É um efeito aí da inflação alta, né? É triste porque, na verdade, essa pesquisa aponta, né, para um endividamento grande das famílias, uma inadimplência maior, né? Isso que está dizendo ali, o pessoal está priorizando botar comida na mesa do que pagar a dívida, né? Então significa que o preço da cesta
básica e dos alimentos, enfim, né, daquilo que é necessário para se manter uma família, o preço subiu e as pessoas estão endividadas. Eu já tenho relatos, né, de algumas empresas aí, né, comentando que as pessoas estão tomando crédito para botar comida na mesa. Então, o impacto da inflação global é esse, né? Ele acaba reduzindo o poder de compra das pessoas e colocando as famílias numa situação ainda mais difícil, principalmente as de menor renda, né? E aí, mesmo com a Selic alta, essas pessoas recorrendo a esses empréstimos também com juros mais altos, né? Para tentar manter um padrão de vida. Então, se por um lado tem as famílias de baixa renda, tem outras famílias que talvez não precisariam fazer isso, mas não querem baixar o padrão de vida, e aí estão pegando empréstimo também, se colocando numa situação complicada, né? Então, eu acho que o problema maior, né, nesse caso é a educação financeira, porque independente da situação, tem que se pensar em orçamento familiar, na gestão do recurso, formas inteligentes de economizar, cortar o supérfluo, olhar para o futuro e objetivos pessoais. Então tem que mudar também a forma de pensar, né, ir para uma mentalidade mais de investir, né, e claro, na XP e na Nipur você tem diversos casos de pessoas com uma renda às vezes não tão alta, mas que começaram a investir aos poucos e hoje tem uma renda complementar por dividendos, ou que construíram uma boa reserva de emergência, uma previdência e tem uma segurança. Então esse pensamento ele é construído ao longo do tempo, quando você começa a investir, né, e aí você tem um parceiro certo, chama Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 499-99568641. Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP, que te ajuda a, aos poucos, construir aí o seu futuro, os seus investimentos também. A gente também tem aí mais uma dica do Sicredi, e o tema de hoje fala muito sobre respeito, sobre inclusão, sobre responsabilidade social e também ambiental. A gente sabe que isso faz parte do propósito e dos valores de poucas empresas, efetivamente de poucas empresas. No Sicredi a gente tem sim esses valores balizando todas as ações, o respeito à individualidade de cada um, a valorização e o desenvolvimento das pessoas, e é por isso que no Sicredi você tem uma cooperativa com taxas mais justas, atendimento mais humanizado, porque eles estão pensando em você. Esses valores são a base aí da cooperativa. Então procura o Sicredi, liga lá no telefone 3289-9800 ou visita uma agência mais próxima de você. Voltamos com um bate-papo com o Marcos. Marcos, a gente estava falando então sobre toda a consequência de uma história aí do nosso país, e só pra gente retomar o nosso bate-papo, que comportamentos as pessoas estão repetindo hoje em dia que fortalece esse racismo? Sem perceber muitas vezes, como a gente diz, mas que comportamentos as pessoas têm que começar a ter um ponto de atenção ali, porque elas estão repetindo? Marcos, não escuta? Você me escuta agora? Ah, agora voltou o teu áudio aqui. A gente teve uma perca de sinal aqui. Você ouviu a nossa pergunta? Tranquilo. Não, mas foi eu mesmo que estava mutado. Ah, tá. Tranquilo. A conexão tá boa. Ah, então deu boa. Então vamos lá. Eu acho que as pessoas primeiro precisam começar a entender o problema, né? E não colocar um problema de 350 anos em uma onomatopeia de choro, de mimimi. Uhum. Não é mimimi. Infelizmente, a gente não trata do assunto da maneira que deveria tratar enquanto nação. Porque se a gente vai estudar e pegar os livros aí, né, de ginásio, a escravidão, um período de 350 anos, ela é tratada em um capítulo no livro de história da 5ª série e acabou. Uma outra questão a gente precisa, como vocês bem falaram antes, a gente precisa conversar sobre isso, né? É um problema. Uhum. E assim, quem é casado, quem tem uma relação aí, se você tem um problema com sua esposa, com seu marido, experimenta não conversar sobre o problema. Assim, não, a gente sabe que tem um problema e a gente não vai conversar sobre ele, porque se a gente não conversar sobre ele, o problema vai sumir. Resumindo, o que vai acontecer é que sua relação vai acabar. Verdade. Então, é um problema que a gente tem, a gente precisa começar a conversar de uma maneira mais profunda sobre isso, né? E começar a entender que ações afirmativas, como cotas de universidades, elas são extremamente necessárias para uma aceleração. Uhum. E a gente tem aí, hoje,
tem os 10 anos das cotas, e se você for pegar os resultados dos alunos que entraram por cota, são resultados excelentes. Então, os números estão aí. Então, é importante existir essa aceleração, é importante existir ações afirmativas, porque houveram ações afirmativas antes, né? Então, quando a gente traz aqui a Lei de Terras, com a lei aí de 1950, então as escolas... Opa, falhou o áudio aqui, Marcos. Está nos ouvindo? Caiu a ligação aqui, vou recuperar a chamada com ele. Para você que está nos ouvindo, a gente está falando com Marcos Casais aí sobre afroempreendedorismo e todos os aspectos aí que influenciam no mundo dos negócios atualmente, né? Uma conversa que nos ajuda a entender um pouco mais do nosso cenário. Muitas vezes a gente também vê resultados na economia brasileira e não percebe o quanto a gente poderia ter resultados melhores também se a gente olhasse. Mas claro, acima de tudo, a dignidade das pessoas, né? E uma atenção real. A gente fala em responsabilidade social e ambiental, né? E aí a gente tem um cuidado com tantas pessoas, com tantas coisas, mas será que a gente está olhando mesmo, né? E esse foi o mote, né, Vini, do programa de hoje. Perfeito. Trazer o Marcos para falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que é a pessoa que tem propriedade. Aí a gente teve também a honra, o prazer de conhecer o Marcos aí nesse movimento de jovens empreendedores, né? E aí representa muito bem, né? Marcos, você está nos ouvindo? Estou te ouvindo. Bacana, volta lá onde você estava, vamos lá. Eu tava... Tá, até onde vocês ouviram, que eu estava aqui já. Você estava falando sobre a questão das cotas, a lei de falou 1950, da lei, das escolas agrícolas, era isso? Pronto, das escolas agrícolas. Então, as escolas agrícolas, assim, o Brasil sempre teve cota, né? A gente sabe quem são as pessoas que estão no lugar de poder. E existiu uma construção de cota. A gente tem, infelizmente, um país que é fraturado. Nós sabemos exatamente onde estão as pessoas brancas e nós sabemos exatamente onde estão as pessoas negras. Uhum. É um país fraturado, politicamente, economicamente, principalmente. Então a gente precisa ter ações que acelerem isso, né? Pro bem da nação. Ô Marcos, e a pessoa que está lá na empresa dela, um empreendedor, uma pessoa que está ouvindo, o que ela pode fazer também? De que forma a gente ajuda a construir um cenário melhor, um cenário de inclusão? Seja intencional, eu digo. Seja intencional. Mas, Casais, como intencional? Contrate uma pessoa negra. Uhum. Faça uma seleção específica. Eu acho que a questão de reparação histórica é uma problemática de todos nós. Existe uma questão hoje que é o seguinte: as pessoas brancas no mesmo cargo, né, nas mesmas empresas, fazendo as mesmas coisas, elas ganham mais do que as pessoas negras. Equiparação salarial, não sei o que eu estou dizendo, não, é qualquer pesquisa. Você pode entrar aí, dá um Google aí, faz qualquer pesquisa. E por que isso acontece? Né? Então a gente já começou a entender, assim, mais superficialmente, né, a questão histórica, e tem outras questões. Claro. Mas assim, por que a gente não equipara os salários? Equiparação de salário. Isso acontece em pequenas, grandes e médias empresas, principalmente nas grandes. Hoje, se você for pegar, apenas 4,7% dos CEOs de grandes empresas são negros. É pouquíssimo. Homens negros. E mulheres negras, 0,7%. Nossa. Quando você fala também, Marcos, já tive a oportunidade, né, de te ouvir em relação à liderança também nas instituições, né? Você também aponta esses números como sendo números baixos, né? Se analisar a representatividade que poderia existir, né? Exatamente. Então, quando você tem esses baixos números, você está tendo baixa representatividade. E você está deixando de contratar talentos. Você está deixando de contratar talentos. Existem talentos, pessoas negras fantásticas que estão aí e que simplesmente não têm a oportunidade. Perfeito.
Por puro preconceito ou discriminação, você diria, Marcos? Preconceito, discriminação mesmo, direta, o racismo em si, né? Uhum. Existe aquela questão, cara, se eu contratar uma pessoa negra para colocar no meu, assim, para ser um atendente, não vou colocar, para ser meu vendedor, não vou colocar. Só que tem um detalhe, a população negra no Brasil, ela por ano circula 1,7 trilhões na população negra brasileira. Ou seja, a pessoa está perdendo oportunidades com isso também, né? Também está perdendo negócio. Em mercado consumidor também, né? Um potencial enorme aí, né? Exatamente. O mercado consumidor que tem um potencial enorme. Perfeito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem vários exemplos, você falou um pouco da questão de inovação, né? Então, assim, tem um empresário em São Paulo que ele criou uma empresa de toucas de natação para pessoas que têm cabelo crespo, cabelos com mais volume, ou cabelo com dread, por exemplo. Uhum. Esse cara vende a barbaridade. Ninguém tinha pensado nisso. Ninguém tinha feito um produto específico para toda uma população que tem essa característica. Eu acho que eu vi esse cara tem um programa da Netflix, é esse mesmo, Marcos? É ele mesmo. Ele participa lá tem um programa com vários negócios inovadores, assim, de economia criativa, e aí, que inclusive é a Eliana que apresenta, então ele foi lá também, achei bem legal a ideia. Marcos, a gente gostaria de continuar conversando contigo por mais muito tempo. Só que a gente tem que encerrar o programa. Então, a gente quer te pedir, primeiro, claro, te agradecer. Né? Agradecer por você estar conosco, por você trazer toda essa informação. Tá lá no podcast também para quem quiser ouvir mais, quiser ouvir de novo, prestar atenção no que a gente tá falando, né? Quiser aprender mais também. Eu acho que é importante buscar sobre o assunto, mas nós queremos deixar, além do nosso agradecimento, Marcos, te parabenizar pelo trabalho que você faz, né? Eu conheço teu trabalho na Conage, conheço, né, a tua atuação, também tenho te acompanhado aí nas redes sociais. Pô, tem umas casas, coisa mais linda que o Marcos trabalha. Top, lá com, né, automação, muito bacana. Marcos, deixa um espaço então para as tuas considerações finais aí. Prontinho, assim, desde já agradecendo também aí o espaço, né? E eu acho que e parabéns, né, para vocês dois para abrir essa discussão, né? Imagina. E essa discussão de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais profunda, começar a entender os números, começar a entender que a questão da inclusão não é mimimi. A questão da inclusão deve ser um projeto de crescimento econômico do nosso país. E não politizar o assunto também, né, Marcos? Eu acho que às vezes o pessoal acaba trazendo isso para uma questão de direita, de esquerda, enfim. Não é. E não é, cara. É um problema real. É um problema um problema real. É de todo mundo. E eu complemento. Entre direita e esquerda, o negro tá do lado de fora. Concordo contigo. Foda. É isso. Entre direita e esquerda, não é questão ideológica. Eu tô falando simplesmente de ideologia, que eu tô falando de economia, tô falando de crescimento econômico. Perfeito. Tô falando de equidade de nação. Não vai existir nação próspera se ela não for justa. Nós temos muito que aprender ainda. Temos muito que aprender enquanto nação, enquanto a gente às vezes fica discutindo aí nessas eleições algumas idiotices, e perdão aí pela palavra, que eu também, o termo que eu utilizei agora há pouco, mas a gente fica de certa forma impactado, né? E por tudo isso, por conhecer também essas verdades que o Marcos nos traz. Marcos, muito obrigado, tá? Segue o trabalho firme aí, conta com a gente também, quando tiver aí alguma ideia, quiser trazer um case bacana aí de Salvador. Quem sabe presencialmente, quando o Marcos vier aqui nos visitar no seria legal, vem visitar a gente aí, né? Marcos, vem com a gente tem aí a nossa associação empresarial, os nossos amigos aqui também, nós vamos te receber aí, sem dúvida aí, com muito carinho aí, vem visitar a gente vai ficar feliz, mas eu também tô louco pra ir lá visitar o Marcos. Opa! Quero voltar pra Salvador. É bom, viu? Aí é legal, mas aqui é muito bom. Aí é muito bom, né? Uma cidade linda mesmo, povo maravilhoso aí, muito legal estar aí com vocês, se tiver a oportunidade, muito bacana. A gente vai encerrar então com uma divulgação bacana, né? Associação Empresarial, né, Marco? Eu quero aproveitar aqui para divulgar um evento bem legal, que é o Conselho de Núcleos da CIL. Convida você aí, que é nosso ouvinte, para participar de um evento que é o Cenário Econômico e Oportunidades para a Serra Catarinense. Vai virar aqui conosco, né, a Estela Benetti. Ela é jornalista de economia pela NSC, Diário Catarinense, Rádio CBN,
online. O evento vai acontecer então na sede da CIL aqui em Lages, no dia 4 de outubro, a partir das 18h30. Vai ter um coffee lá também. E para quem é associado à CIL, tem um custo irrisório ali de R$25, que eu acho que é só para cobrir o coffee mesmo, né? E para quem não é associado, né, é um custo também que também é irrisório de R$40. Então fique atento, procure a associação aí e fique por dentro desse evento que é bem legal. Muito legal. Um abraço pro Thiago Mazunha Andrade aí, o nosso Tite aí, que também coordena os núcleos. Muito legal a ação. Estela Benetti, um grande nome. A gente quer agradecer. Associação Empresarial de Lages, todos que nos acompanharam, ouvintes, segue a gente, vamos no podcast aí também depois, escuta de novo o programa. A gente agradece a paciência do Luan hoje aqui conosco também, que a gente furou todos os breaks, mudou todos os horários aqui. Absurdo. E o Luan é muito querido aqui. Obrigado, Luan, pela tua compreensão. Valeu. Agradecimento aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Wind Digital. Segue o Pulso. Vamos lá, galera. Semana que vem tem mais. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com um oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.